Web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio. A paz do Senhor, meus queridos irmãos e amigos. Aqui está o pastor Antônio Fábio com o programa Web Relatos Proféticos. Queremos trazer mais uma videoaula para vocês. Esta é a 4ª aula e desta forma nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Estamos numa série de estudos escatológicos e eu creio que tem sido de uma oportunidade, de um relevo espiritual na vida do povo de Deus. Deus abençoe a todos e vos peço mais uma vez, inscreva-se em nosso canal Web Relatos Proféticos, dando o seu voto. Peço desculpa a vocês aí pela minha linguagem. Eu não sou um dominador do português, tenho dificuldades para falar, dado o uso de uma ponte que precisa de mudanças, e enfim, uma série de dificuldades, mas o meu propósito é evangelizar. O meu propósito é falar de Jesus, é falar para o mundo que Jesus existe e que é o único Salvador. Essa é o meu propósito, é isso aí. O importante é isso, é falar, anunciar por todos os meios que Jesus está voltando, amém? Então, nós falamos na nossa aula anterior, falamos sobre o Tribunal de Cristo, né? Nós estamos aí numa série de eventos escatológicos e você deve guardar esses pontos. Primeiro, arrebatamento da igreja. Segundo, o Tribunal de Cristo, né? O Tribunal de Cristo, né? Jesus entrou com salvação na sua vida e salvou você. E agora nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Se você foi salvo e foi galardoado no Tribunal de Cristo, agora os céus abrem os seus portais e você é conduzido pelo Cordeiro para a sala das bodas. Agora você entra nas bodas do Cordeiro de Deus, né? Após o Tribunal de Cristo, a igreja seguirá para a sala das bodas. Por isso que vale a pena nós servirmos a Jesus, né? De coração, nada forçado, nada por interesse, mas tudo por questão de coração e de obediência ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Então, irmãos, essa doutrina é bíblica, as bodas do Cordeiro estão registradas nas Escrituras e nós precisamos enfatizar aqui, em nome de Jesus, para o seu elevo espiritual. Então, as bodas do Cordeiro segue-se logo após o tribunal de Jesus Cristo. Jesus vai arrebatar a igreja, não é? E diz a palavra: dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós falamos na aula passada o Tribunal de Cristo, né, que está ali, né, o Tribunal de Cristo, fora do céu, depois de galardoado a igreja, depois de receber o seu galardão, então ela partirá para o céu. Virá o Tribunal de Cristo após esse tribunal aí, né? Aliás, o Tribunal de Cristo, e após o Tribunal de Cristo, então a igreja de Jesus, todo crente salvo, seguirá a sala das bodas do Cordeiro. E ali, irmãos, estará os salvos de todas as partes do mundo, não é? Uns saudando os outros alegremente, não é? Se confraternizando com o Salvador Jesus Cristo.
Isso tudo vai acontecer logo após que você passar pelo tribunal. Porque para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Lucas 22, verso 30 e Apocalipse 19, 7. Né? E ouvi como que voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Aqui, meus queridos, a igreja acaba de sair do tribunal com seu galardão, entrando na imediata presença de Deus, entrando no céu. E essa festa, irmão, será uma festa jamais vista, porque ali nós conheceremos todos os santos do Velho Testamento. Vamos conhecer Abraão, vamos conhecer Jacó, vamos conhecer José, vamos conhecer Moisés, vamos conhecer Josué, vamos conhecer os profetas, vamos conhecer Jesus Cristo face a face, já desde o arrebatamento, né? Na questão de Jesus. Enfim, vamos conhecer os apóstolos, Paulo, as mulheres santas. Todo o povo de Deus estarão se alegrando, se confraternizando nesta grande ceia que Jesus vai oferecer na eternidade. Mas lembre, tudo dentro do seu lugar. Primeiro, o arrebatamento acontece. Depois do arrebatamento da igreja, ela segue para o tribunal, recebe o galardão, e ela agora entra dentro do céu para participar das bodas do Cordeiro. Bendito seja Deus. Não haverá mais lutas nesse dia, não haverá mais aflições, mais guerras, mais pelejas, porque estaremos com Jesus nesse reino glorioso, gozando das delícias do porvir. Vamos seguindo com o nosso estudo aqui, né? Então, as bodas do Cordeiro está descrito em Apocalipse 19, versículo 1 ao 10, olha. E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós os que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho são as justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro.
e disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés como para adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui, meus irmãos, está uma passagem nítida desse grande acontecimento escatológico, né? O texto é uma das muitas passagens parentéticas do Apocalipse, né? Alguns dizem que essa passagem deveria estar descrita no capítulo 3 ou no capítulo 4, enfim, são passagens parentéticas. Passagens parentéticas, irmãos, são expressões ou explicações de eventos não inclusos nos selos e nem nas trombetas e taças aqui expostos. Se você ler Apocalipse, você vai ver juízo, juízo, juízo. De repente dá uma pausa e entra o assunto das bodas do Cordeiro. De repente juízo, juízo, juízo. De repente dá uma pausa, você vê ali o arrebatamento da igreja, milênio e assim por diante, tá? Então, depois do tribunal de Cristo, a igreja será conduzida à sala do banquete. Bendito seja o nome de Jesus, né? E ali naquela sala, a Bíblia diz: levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Glorificado seja o nome de Jesus. Será uma multidão de salvos, todos, como já disse, reunidos, cantando o hino da vitória, cantando as delícias do porvir, todos em torno do seu Salvador, tudo para a glória de Deus. Oh, dia maravilhoso que nós aguardamos. Que Jesus venha, irmãos. Ora vem, Senhor Jesus, para nos dar essa maravilha que vale a pena a gente lutar aqui na terra, sofrer as injúrias, as perseguições, as calúnias. Sabe, irmão, a minha fé em Jesus se baseia nessas verdades. Eu não olho para as ondas do mar bravio aqui, não. Eu olho para esse futuro glorioso. Nós temos que ter visão de águia, olhar para a frente, não é? Aleluia. Antes das bodas, Babilônia é destruída. Antes das bodas do Cordeiro, Babilônia é destruída, não é? Antes das bodas, Jesus julgará a grande prostituta, a Babilônia, que vem descrita como mística e literalmente também, tá? Ali você tem que entender, porque a Bíblia fala sobre duas condições. Uma é simbólica, mística, a outra é literal, tá? Mas é um assunto que nós vamos abordar mais para frente também. Depois desse julgamento, é que Cristo apresenta a sua esposa, uma virgem pura. Veja, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então Paulo está dizendo aqui que a doutrina na igreja é um meio de purificar o povo pelo conhecimento da palavra, para que esse povo se apresente a Deus imaculado. Bendito seja o nome do Senhor. A noiva do Cordeiro não deve ser confundida com uma mulher poliandra, isto é, união conjugal com mais de um homem simultaneamente. Então tem que ter muito cuidado aí para você não fazer confusão. Lembra-se que nós estamos tratando aqui com alguns livros do Novo Testamento. A Epístola de Paulo, que tem um pouco de simbologia, o livro de Apocalipse, que é completamente um livro de simbologias, de figuras, e a gente pode se embaralhar nessa condição aí, nesses termos apresentados aí, tá? Cantares de Salomão revela uma palavra, né? E Deus como sendo noivo, marido da nação israelita. Muitos estudiosos têm usado esse livro como sendo símbolo da igreja
com a noiva do Cordeiro na sua glória futura, o livro de Cantares. Então você não pode interpretar o livro de qualquer forma. O livro foi escrito por um grande rei, Salomão. Salomão era um cara oriental, romântico, né? E Deus, ele apresenta ali Deus como sendo o noivo e marido da nação israelita, Então, os estudiosos desse livro eles usam o livro como sendo o símbolo da igreja, né? Como a noiva de Cristo, na sua glória futura, né? O livro de Cantares lembra-nos, sobretudo, irmãos, o verdadeiro retorno aos primeiros tempos da juventude, da humanidade e assim por diante. Muito bem. A noiva do Cordeiro do Novo Testamento, né? Então, nós temos aqui a parábola das 10 virgens, que é muito pregada, né? 5 loucas e 5 prudentes, tá? 5 loucas e 5 prudentes. Não eram 10 virgens loucas. Cuidado. Entra na minha página no Facebook, né? Que você vai ver lá os estudos, que eu tenho uma palavra ali com relação a essa parábola, tá? O reino dos céus como uma espécie de casamento, nessa parábola, Mateus 25, 1 a 13, né? Jesus alude a si mesmo como sendo noivo. Os seus discípulos ali, na parábola, seriam os convidados. João Batista refere-se a Jesus como noivo. A aplicação mística escatológica feita por Paulo, ele apresenta os crentes de Corinto como uma noiva a Cristo. No dia do arrebatamento, essa igreja, a noiva, estará pura e preparada para o noivo. Pura e preparada, irmãos. Aqui na terra, nós temos a oportunidade de nos preparar, de melhorar nossa conduta espiritual. Já falei na aula passada sobre a questão de muitas coisas perversas no meio cristão: falsidade, calúnia, difamação, falta de amor, de misericórdia, de filantropia e uma série de coisas, tá? Hoje a igreja é tratada como sendo a noiva de Cristo. No período das bodas, ela será tratada como a esposa, a mulher do Cordeiro. Mas lembre que eu estou simbolizando. Não quer dizer que a igreja será a esposa no sentido literal. Isso é uma linguagem figurativa. Até porque a Bíblia diz que a esposa é a cidade de Jerusalém. Mas isso são coisas para a gente falar posteriormente. Amém? Vamos lá. As bodas judaicas, né? Para a gente entender um pouco sobre as bodas do Cordeiro, como será, como Deus, como Jesus vai servir, etc., nós temos que tomar emprestado os usos e costumes de Israel. Então Israel tinha o costume de realizar as bodas, né, naquela época. Então os judeus, eles celebravam as bodas durante 7 dias. 7 dias. Lembra? O exemplo de Sansão, por exemplo, em Juízes 14, verso 12, 15, 17, 18, diz a Bíblia que Sansão deu uma festa para o seu de casamento que durou lá 7 dias. E naquela festa ele deu vestes para as pessoas vestirem, vestes apropriadas com o momento. Tudo isso tem um sentido profético. As bodas de Jacó durante 7 dias, por exemplo, lá em Gênesis 29, 27 e 28, na simbologia profética, irmãos, isso aponta para as bodas do Cordeiro durante 7 anos. Jesus é judeu e, em termos proféticos, um dia equivale a um ano. Veja que Jacó trabalhou durante uma semana de anos. E depois ele diz lá que trabalhou durante 7 anos por uma das suas esposas, tá? Isso é para a gente entender na vida prática, na vida
de usos e costumes do povo de Israel, para a gente compreender o que vem a ser também as bodas do Cordeiro de Deus lá no céu com a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Então, para entrar nas bodas, é preciso estar preparado. Desculpe, mas se você viver dessa forma, você não vai entrar lá. Ou você se prepara, ou você se coloca na condição de um servo de Deus, muda seu comportamento, muda seu caráter. Deus está dizendo aqui que você está entrando por um caminho tortuoso. Cuidado com as redes sociais, cuidado com o Orkut, com o Facebook, com o MSN, cuidado com os adultérios virtuais, cuidado. Você pode estar colocando em perigo a sua entrada no céu. Então, para entrar nessas bodas aí, veja que Sansão teve que matar um monte de gente e dar as vestes para as pessoas entrarem na festa, tá? Durante essa festa, essa cultura judaica, eles entravam a rigor, não era de qualquer jeito não. Então seu vestido branqueado no sangue do Cordeiro, olha, a Bíblia diz lá que Jesus vai nos dar vestes brancas. Meus irmãos, volto a dizer, vestes brancas, não é que Jesus vai te dar um vestido de branco lá, não. Isso fala de brancura da justiça, da pureza cristã. Aleluia. Nós seremos embranquecidos no sangue do Cordeiro. Sangue é vermelho. Então só entendemos isto o quê? Seremos justos, purificados, mediante o sacrifício expiatório que Jesus realizou no Calvário. Ninguém entrará nessa festa com veste estranha. Cuidado com as saias. Sofonias diz lá, não é? Cuidados com as saias. As imundices estão nas saias. Os judeus tinham o costume de dar vestes de núpcias nos banquetes, como já frisei para vocês aqui, né? Como nas bodas de aniversários, como as festas, enfim, realizadas por eles naquela época. Vamos voltar novamente a dizer aqui no caso de José, né? José apresentou mudas de roupas para os seus irmãos, lembra? Lá em Gênesis 45, 22, José deu um jantar, um almoço, uma festa ali, mas primeiro ele cuidou de revestir os seus irmãos com vestes apropriadas para aquele momento. Porque de forma de vestidos de pastores como eles estavam, eles não podiam entrar ali não. Sansão em seu casamento deu 30 mudas de vestidos aos seus companheiros. Juízes 14, 12, pode ir lá verificar para você ver. Geazi pediu a Naamã, lembra? Mudas de roupas para os jovens que vieram da montanha de Efraim, alegando que tinha vindo visitar um seu senhor. E veja, um momento especial, vestes especiais. As bodas do Cordeiro será a festa mais especial da história do ser humano, ou da igreja em particular. Por isso, para você entrar lá, não é de qualquer veste não. Então cuidado aí, leva isso aí em consideração, procure melhorar a sua vida. Se você está desviado, volte à sua igreja, o pastor te ama, a igreja te ama, Jesus te ama, a igreja está de portas abertas para você. Quem não tiver as vestes das núpcias, não entrará na festa das bodas. Isso é impreterivelmente verdade, tá? O único que entrou no banquete sem as vestes nupciais foi expulso de lá. Vocês lembram da parábola de Mateus 22, 11 a 13? O cara estava lá na boa, todo mundo festejando ali, e todo mundo com as vestes a rigor. De repente um cabra ali com vestes diferentes. O dono da festa bateu os olhos e viu logo.
Então quem é que esse indivíduo aí? E como é que ele entrou aqui com essas vestes? Ah, não se sabe, tá aí o indivíduo aí. Aí o dono da festa, ó, pega esse cara, amarra esse infeliz aí, amarra de pé e mão aí, taca lá nas trevas exteriores, aonde o bicho nunca morre, aonde tem ranger de dentes, enfim, tomando a miúdo, joga fora, joga para o inferno. Então, se você não estiver preparado para ser salvo, para ser arrebatado, você nem vai chegar lá. E o seu destino qual é? Infelizmente, a perdição eterna, né? Com vestes estranhas também não entram lá. Eu gostaria que você lesse agora Sofonias 1:8. Deus diz lá que a abominação está na saia. Não quero aqui, irmãos, forçar uma interpretação. Não, Deus me livre. Até porque, se nós fôssemos falar de usos e costumes, nós precisávamos levar em consideração a cultura judaica, a cultura brasileira, a cultura da igreja, a cultura dos romanos, enfim, isso é vasto. Mas quando Deus diz lá, com vestes, a imundícia está nas vossas vestes, eu quero deixar um alerta aqui, principalmente para o lado feminino. Você, minha irmã, que se veste aí com essa saia maligna, mostrando as partes grossas da perna, cuidado. Se você quer se vestir para vir na igreja, se vista de forma rigorosa, que glorifique a Deus, que adore a Deus através do seu vestuário. Não venha para a igreja com essas vestes sensuais, mostrando as partes do seu corpo, das suas intimidades. Não venha para a igreja assim não, que é pecado. O Senhor não se agrada disso não. Você quer atrair as pessoas com seu corpo? Vá atrair seu marido. Se vista de forma sensual dentro da sua casa, no seu quarto para seu marido. Na igreja não. Às vezes tem irmãs que vêm na igreja com vestes que levam os irmãos a pecar. E Deus está vendo isso. Sabe, com essas vestes impuras, você não vai entrar nas bodas do Cordeiro de Deus não. São vestes imundas. Sofonias diz que a imundícia está na saia. Então, se Deus está dizendo que está, e por que está? Se o negócio aqui pegou na saia, então vigia aí. Veja até que quantos metros que é tua saia aí. Além ou antes do joelho, como é que ela está aí. Mas não faça do seu corpo um instrumento sensual não, porque isso é pecado, é barato, é nojento, e isso é odiável, entendeu? Então você é bonita, você é atraente, no caso da mulher casada, se vista para seu marido. No caso da mulher solteira, se vista de forma que glorifique a Deus e que o moço olhe em você uma pessoa que tem condição de um futuro casamento brilhante, espiritual, na presença de Deus, amém? Então, somente com veste de justiça de Cristo é permitido naquele dia, mas o tudo será rejeitado, não adianta, né? Se você estiver revestido em Cristo, você vai entrar. Se você não estiver revestido em Cristo, você não vai entrar. Essa é a grande verdade e não adianta chororô, né? A ceia das bodas do Cordeiro aqui, vamos continuar. Mateus 26 e 29 será o cumprimento das palavras de Cristo, né? O próprio Jesus disse: e digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E aonde é o reino do Pai? No céu. O reino de Deus é no céu, tá? Então a igreja vai cear com Jesus no céu. Essa é a grande verdade e eu espero isso aí, tá bem? Em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Será realizada quando? No final das bodas, ou as bodas será realizada na eternidade. E quando chegar o final dessas bodas aí, 7 anos depois do arrebatamento, né? Então, nesse momento, Jesus se utilizará
desse momento aí é para lembrar da sua própria morte, né? Até porque a morte de Jesus será lembrada por toda a eternidade, não só nas bodas do Cordeiro. Quando nós chegarmos na doutrina do milênio, nós vamos ver ali Israel também celebrando ao Senhor nos sacrifícios, que será um ato memorativo também. Resumindo, o que Jesus fez na cruz do Calvário é um ato que a eternidade sem fim, na eternidade sem fim será lembrada. Será sempre glorificado o nome do Senhor pela sua vitória para a igreja, que ele destruiu Satanás, destruiu o pecado, destruiu a enfermidade, destruiu tudo que não presta para nos dar a vitória, não é? Louvado e engrandecido. Então a ceia no cenáculo, vamos voltar lá para o cenáculo, né? Ali, irmãos, naquela última ceia de Jesus, ali marcou a última noite do ministério terreno de Cristo, o Filho de Deus. Jesus, a última noite do seu ministério terreno, ali em Mateus 26, 28 e 29, diz a Bíblia que ele deu a ceia, estabeleceu aquela aliança que nós falamos lá nas dispensações, lembra? Aliança da graça, a dispensação da graça. Jesus estabeleceu ali aquela nova aliança e ali marcou o final do seu ministério terreno. Ali Jesus encerrou, porque na manhã seguinte ele foi para a cruz, e da cruz para a sepultura, e da sepultura ressuscitou com poder e grande glória, né? Essa ceia foi a última coisa que Jesus desejou na sua vida. Ele disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Bendito seja o nome do Senhor. A Páscoa no Antigo Testamento e a ceia no Novo Testamento, nós precisamos considerar isto, porque ambos apontam para a mesma coisa. Tanto a Páscoa no Antigo Testamento como a ceia no Novo aponta para o Cordeiro de Deus, para a morte do Cordeiro de Jesus na cruz, para a morte de Jesus na cruz. A Páscoa estava distante da ceia por cerca de 1500 anos. E ela tinha um caráter prospecto, isto é, como a Páscoa era antes, em relação a Cristo, ela tinha um caráter prospecto, né? E apontava para a cruz de Cristo. A ceia já tem um caráter retrospectivo e também aponta para a morte do Salvador. Hoje, quando nós ceiamos na igreja, graças a Deus, um dos sentidos da Santa Ceia nos dias de hoje é a gente ter consciência daquela obra em caráter retrospectivo que Jesus efetuou lá no Calvário, lá na cruz do Calvário. Então, a Páscoa judaica, ela tem seu cumprimento na vida, na morte e na ressurreição de Cristo, porque Jesus veio como um único sacrifício, um único meio de salvação, e não existe outro meio. Então, quando Israel celebrava a Páscoa, ele estava, de uma forma e de outra, ele estava, prospectivamente falando, ele estava comemorando um ato futuro, um ato que Jesus ia realizar no Calvário, tá? Agora, a Páscoa judaica tem o seu cumprimento nisso aí, nessa vida, nessa morte, nessa ressurreição do Salvador Jesus Cristo, tá? O Cordeiro Pascual, ele foi substituído pelo Cordeiro de Deus. Então Israel hoje não sacrifica mais animal. E depois que Jesus deu a vida na cruz, foi encerrado o sacrifício. O livramento do jugo egípcio naquela época corresponde o quê? A libertação do jugo do pecado. Israel passou um período de tempo escravizado no Egito. Você lembra disso que nós falamos lá na dispensação da lei? Israel passou um período ali escravizado. Então, no sentido figurativo, essa experiência de Israel, ela corresponde à libertação do jugo do pecado. Quando você era um pecador,
Você aceitou Jesus e você saiu do Egito, do inferno, e você veio para a igreja, veio para o céu. Agora, infelizmente, tem muitos crentes que querem voltar para o mundo para comer bolotas com os porcos. Claro, não estou dizendo que o pródigo comeu, ele sentiu o desejo. Mas tem muitos crentes aí que tá que nem pródigo, quer ir para a lama. Rapaz, fica na igreja, honre o sacrifício de Jesus pela sua vida, sai disso, né? E o corpo de Cristo nos é dado por nutrição, e o seu sangue nos livra do maligno destruidor, do anjo da morte. Lembra que o sangue foi derramado nas vergas das portas, lá no Egito? Ali todo o povo hebreu que colocou o sangue na porta, o anjo da morte passou por cima e não matou ninguém. Mas aquele que não se previu, não se proveu dessa liberdade, dessa proteção, foi para a espada, foi para a morte, morreu. Então, aquilo ali simboliza isso aí, que Jesus Cristo com seu sangue nutre a nossa alma. Jesus Cristo, como a carne, como o sangue, ele nos livra do destruidor, nos livra do diabo. Por isso que eu digo, eu prego a palavra, Satanás que vai se ferrar, ele que vai para as profundas do inferno, porque eu estou protegido no sangue de Cristo, e não é calúnia, não é difamação, não é perseguição, nada disso vai me tirar Jesus não, viu? Você não pensa que você vai destruir o meu ministério. Tem muitas pessoas, irmãos, que querem destruir o meu ministério. Deus me deu o ministério, Deus me deu, tenho consciência disso, mas parece que falta um espaço para você trabalhar. Mas deixa esse negócio para lá, deixa isso com Deus. O importante é o nosso estudo aqui, tá? Cristo retorna ao passado e vivifica através da sua morte a memória da Páscoa, ali na ceia, tá? O passado da morte é dedicado à vida, bendito seja Deus, e a memória é arrebatada pela esperança nas palavras solenes de Jesus, né? Cristo, nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Bendito seja o precioso nome do Senhor. Seguindo então, irmãos, a ceia do Senhor inicia uma nova era, e ela aponta para uma obra já consumada. E nós voltamos lá para o Calvário, né? Duas festas se uniram na celebração do Senhor. Ali na ceia com os 12 discípulos, duas festas se uniram ali, na celebração do Senhor. No cenáculo, deu-se um acontecimento notável. Veja só, a festa pascual foi solenemente encerrada. Lucas 22, 16 a 18. A Santa Ceia foi instituída com igual solenidade. Lucas 22, 19 a 21. Encerra-se um fato e inicia-se um outro, né? O passado, os animais eram sacrificados. O segundo, Cristo foi de uma vez só imolado por nós. E memorativamente nós participamos da ceia, né? Da mesa do Senhor, em memória desse grande acontecimento. Então, na mesa da ceia, terminou um período, que foi o período do Velho Testamento, e começou outro, que é o período do Novo Testamento. Então, aqui está um ponto, como eu disse para vocês, que grandes acontecimentos da história marca o período de uma dispensação. Aqui está um, né? Na ceia, Jesus encerra a dispensação da lei, encerra-se e inaugura a dispensação da graça. Aleluia. Está entendendo, queridos? Cristo era o cumprimento de uma ordenança e também a consumação da outra. Jesus estava cumprindo ali as ordenanças do Velho Testamento e, né, do Velho Testamento, e estava consumando uma outra, né? Consumando aquele sacrifício que foi desde os tempos remotos. Estava consumando aquilo ali através do seu sacrifício, né? E estava, enfim, ordenando uma outra, né? Então a Páscoa estava servindo para o seu propósito, né? O cordeiro que o sacrifício simbolizava ia ser morto no dia seguinte.
Logo após aquilo ali, Jesus foi para o horto, para o Getsemane, foi orar. E dali ele seguiu para a amargura da cruz, né? A Páscoa foi substituída por uma nova instituição, apresentando a verdadeira realidade do cristianismo, assim como a Páscoa tinha representado o judaísmo, tá bem? Então a Páscoa, ela foi substituída por uma nova instituição, apresentando a verdadeira realidade do cristianismo, assim como a Páscoa tinha representado o judaísmo, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, nessa ocasião, falou de uma ceia futura, e o seu cumprimento agora está em foco, que é o que nós estamos vendo aqui. Então nós temos ali na Bíblia 7 bem-aventuranças, tá? Todos com igual significado especial. Pois bem, bem-aventurado aquele que lê, está em Apocalipse 1:3. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, Apocalipse 14:13. Bem-aventurado o que vigia, Apocalipse 16:15. Bem-aventurados os que são chamados à ceia do Cordeiro, Apocalipse 19:9. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra de Deus, Apocalipse 22:7. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, Apocalipse 22:14. Nós temos aqui conselhos práticos, irmãos. Conselhos práticos, tá? Bem-aventurado aquele que lê. Às vezes o camarada diz: eu não sei, eu não sei ler, mas você sabe ouvir, tá? Então, se você lê a Bíblia, você é bem-aventurado. Se você morreu em Cristo, você é bem-aventurado. Infelizmente, quantos jovens morrendo no pecado, nas drogas, na ignorância das religiões, né? E assim por diante, né? Bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, né? Aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Lembra que eu disse para vocês que o grupo da primeira ressurreição são o grupo dos salvos. A segunda ressurreição é 1000 anos depois para o condenado. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então vale a pena você rejeitar a vaidade, rejeitar o mundo, rejeitar uma vida sem proibições, não é? Tem crente turistas, tem crente que é imigrantes, não para em igreja nenhuma, não para em canto nenhum. O camarada, na verdade, ele não quer abandonar o seu egocentrismo, o seu pecado, a sua ignorância, a sua estupidez, e não quer se revestir de humildade. Por isso ele não para em canto nenhum. Jesus está dizendo: olha, aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro é um bem-aventurado. Por isso tenha cuidado com isso, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Jesus profetiza uma ceia futura. Quando Jesus encerrou a ceia no cenáculo, falou de outra com caráter escatológico. Mateus 26:29, ele disse: e digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Já frisamos essa referência, ela é escatológica e ela aponta para as bodas do Cordeiro. A ceia no cenáculo marcou o término da missão terrena de Jesus e deu início à sua missão celestial. Lá em João 17, 11 e 13 diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, os que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Deus quer uma bênção completa para a sua vida, meu irmão. Por isso,
faça esta oração valer, né? Não desvie, não saia da igreja, não. Permaneça aí. Você que é um jovem, às vezes os jovens são mais bombardeados dentro da igreja. Os velhos não têm paciência com os novos, não é? Mas olha aqui, moço, faça valer a tua juventude na igreja. Você quer casar? Procure a direção de Deus. Não vá buscar lá no mundo, não. Você se santifique para o nome do Senhor. Eu quero concluir aqui, portanto, meus irmãos, dizendo a vocês que após a celebração da ceia com seus discípulos, Jesus desceu para o vale sombrio da batalha. Jesus desceu para ser crucificado e lá ele venceu a morte. Lembra que depois que Jesus ceou, Judas saiu e traiu o mestre? Vieram de madrugada e prenderam, mataram, crucificaram, mas ele ressuscitou. Pois bem, após as bodas do Cordeiro lá no céu, Jesus então dará início ao calendário escatológico. Ele vai descer para o sombrio vale do Armagedon. Em Apocalipse 19:11 diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O versículo aqui está falando sobre Cristo. Jesus está nas bodas. No final dos 7 anos de bodas, então Jesus vai descer para o vale do Armagedon. Para quê? Para libertar Israel. Lembra que eu falei na aula passada? E voltaremos a falar posteriormente desse acontecimento aqui, quando nós tratarmos da grande tribulação. Então, ele dará fim à guerra do Armagedon. Ele implantará logo após essa guerra o seu glorioso reino milenial. É necessário a quarta bem-aventurança, que ela recaia sobre aqueles que levaram o vitupério de Cristo em qualquer tempo ou lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que vale a pena servirmos ao Deus de Israel, ao Senhor Deus da Bíblia. Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha gostado desta videoaula. O próximo capítulo, nós estaremos tratando sobre o estado intermediário dos mortos, justos e injustos, mais profundamente. Nós fizemos uma pincelada na aula passada e agora na próxima aula nós vamos tratar desta doutrina, para que nós possamos entender qual é o real sentido das Escrituras e também jogar fora tudo aquilo que é falso nessa doutrina. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Web Relatos Proféticos com o pastor Antônio Fábio.